Pessoal, bom dia. Essa daqui é a aula 13, quando a gente vai começar a ver coordenadas curvilíneas, né? A gente já viu em sala coordenadas polares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, né? Na lista 5 tem o primeiro exercício, ele contempla coordenadas parabólicas. E existem mais centenas de coordenadas para que possam ser estudadas. E existem várias aplicações desses tipos de coordenadas, né? Então, o nosso objetivo é motivar, né, é dar os primeiros passos em relação a coordenadas curvilíneas nesta aula e pavimentar a estrada para que a gente possa, na próxima aula, achar as expressões para o gradiente, divergente e rotacional em qualquer sistema de coordenadas, né? Quando eu falo achar, significa derivar, né? Obter, formalmente. Sistemas de coordenadas cartesianas, coordenadas x, y e z, vocês têm o vetor posição, lembrando que esse R em negrito, né, em boldface, indica o vetor posição, ou seja, um vetor, né, um campo vetorial. Primeiramente, sistemas coordenados, né, vetores coordenados. Eu defino esse vetor EX como sendo a derivada do R, desse R aqui, em relação a x. Tá? Derivada deste R em relação a x. Então, quando eu derivo o vetor de posição em relação a x, somente sobra o i. Né? Portanto, o vetor coordenado EX, que é, por definição, a derivada do vetor posição em relação a x, é igual ao versor i, né? O versor aqui no eixo x. Se a gente fizer o mesmo procedimento para o EY, né, que é definido como a derivada do vetor posição em relação a y, é igual a j. Pega esse vetor, deriva em relação a y, vai sobrar só o j. E a mesma coisa para o z. Né? Esse vetor coordenado EZ, ele é definido como a derivada do vetor posição em relação a z. Vocês veem aqui, derivem esse vetor posição em relação a z, vai dar o k. Né? Esse I, J e K são versores nos sistemas de coordenadas cartesianas e eles são ortogonais. Né? Por construção, eles são ortogonais. Lembrem lá quando vocês viram em geometria analítica. Né? Agora, a nossa motivação, até que tudo bem. Né? Aqui não existe nenhuma dificuldade, nenhuma novidade, exceto a definição do que a gente chama de vetores coordenados. Né? Isso daqui vai valer para qualquer coordenada. Em particular, as coordenadas cilíndricas e esféricas, que são as mais importantes, né, as mais aplicadas. Porque a natureza possui mais simetrias cilíndricas e esféricas. Né? Ou modelos que se aproximam dessas duas simetrias, além, obviamente, das simetrias cartesianas. Bom, agora a gente vai definir esses vetores coordenados para coordenadas curvilíneas, né? Em particular, coordenadas cilíndricas e esféricas. Né? Mas, novamente, a melhor pergunta que alguém que estuda qualquer coisa deve se fazer. Né? Para quê? Para que a gente está estudando isso? Né? E eu não me refiro somente ao lado de aplicações, não. Mesmo formalmente, a gente pode se perguntar, né? Qual que é o próximo passo? Né? Daqui a 2 aulas vai haver
um exercício, que é esse exercício aqui, né? Resolva a equação de Navier-Stokes, que para essa aproximação é dada por essa expressão. Olha, vocês sabem calcular rotacional, vocês sabem calcular produto vetorial. Vocês sabem calcular Laplaciano de campo vetorial. Então, em coordenadas cartesianas, vocês podem pelo menos escrever essas equações, né? Agora, imagina que isso daqui seja uma mangueira, né, um tubo, e dentro passa um fluido que escoa, né, existe o escoamento através desse tubo aqui, da esquerda para a direita. Então, a gente pode determinar o perfil, né? A gente pode resolver essas equações de Navier-Stokes. A velocidade do escoamento é na direção K. Aqui, a direção K ela é horizontal, né? É exatamente da esquerda para a direita, né? O K ele vai da esquerda para a direita. Ele cresce, né, na direção aqui horizontal. E essa velocidade no problema, né, bastante utilizada em mecânica de fluidos, é só na direção K, ou seja, ela só tem componente horizontal. Só que ela depende dessa coordenada ρ, que é a coordenada radial em coordenadas cilíndricas, né? Esse eta é a viscosidade do fluido e ρ0 é a densidade do fluido. Então a gente precisa resolver essa equação, né? Essa é uma das motivações, né? Como esse sistema tem coordenadas, tem simetria cilíndrica, né? Isso daqui é uma seção longitudinal, né? O que vocês estão vendo aqui em 2 dimensões nessa figura é uma seção longitudinal de um tubo, né, cilíndrico. Então a gente precisa resolver essa equação em coordenadas cilíndricas, né? Então essa é a motivação principal, né? Todas as equações diferenciais interessantes de gravitação, eletromagnetismo e mecânica de fluidos, elas envolvem operadores diferenciais, ou seja, gradiente rotacional e divergente, aqui em coordenadas cilíndricas. Então, se a gente não sabe rotacional e divergente, aqui, né, no caso, só rotacional, sim, o divergente, né, em coordenadas cilíndricas, a gente não consegue resolver esse problema, tá? Aqui, um dado interessante do problema é que no ponto zero aqui, onde o raio é igual a zero, a velocidade é essa velocidade, é o dado inicial. E na parede aqui, quando o raio é igual ao raio do tubo, a velocidade é zero. É de se esperar, né, que aqui por atrito a velocidade seja zero. Bom, a gente vai resolver esse problema daqui a 2 aulas, né? Portanto, eu convido a vocês a começar o estudo de coordenadas curvilíneas, lembrando que a gente tem coordenadas cilíndricas, né? Para fixar aqui a notação r, θ e z, as coordenadas cilíndricas são x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ e z é igual a um parâmetro qualquer, que, como eu disse em sala de aula, eu prefiro chamar de z mesmo, tá? Então, nessa aula, a gente vai descobrir como achar esses versores, né? Como lá em coordenadas cartesianas a gente descobriu o I, J e K, aqui a gente vai descobrir esses versores também, R, θ e K. Aqui o desenho chama de Z, mas a gente vai chamar de K. Tá? Bom, o vetor posição, né, em coordenadas cilíndricas, o x é igual a r cosseno θ. O y é igual a r seno θ. E o z é ele mesmo, né? Então, os vetores coordenados, por definição, qualquer vetor coordenado, né, em relação a uma certa coordenada, aqui a coordenada radial, ele é, por definição, a derivada do vetor posição em relação àquela coordenada, né? Então, se a gente vier aqui no vetor posição e derivar em relação a r, olha, a coordenada x vai sobrar um cosseno θ, tá aqui.
A coordenada y vai sobrar um seno θ. Está aqui. E se a gente calcular a norma deste vetor, né, é exatamente o quadrado, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Raiz disso, que é igual a 1. Então a norma disso é igual a 1. Agora, vamos calcular o vetor coordenado θ, né, que por definição é a derivada do r em relação a θ. Se a gente vier aqui no vetor posição e derivarmos em relação a θ, derivada de r cosseno θ em relação a θ vai ser menos r seno θ. Derivada de r seno θ em relação a θ vai ser r cosseno θ. E a derivada do z em relação a θ vai ser zero. Tá? Portanto, o vetor coordenado é esse, menos r seno θ na direção y, mais r cosseno θ na direção j. Se a gente calcular a norma desse vetor, é o raiz do quadrado desse termo mais o quadrado desse termo, vai dar r, tá? Vai dar r. Só para você, antes de comentar aqui, desse comentário importante, vamos fazer aqui para o EZ. O EZ é a derivada do vetor posição em relação a z, que é igual a 1, né? 1 na direção k. Portanto, na norma como k é um versor unitário, a norma do EZ é igual a 1. Olha só, até esse momento a gente calculou o ER D1, a norma dele, o Eθ é esse vetor, cuja norma é R, e o EZ é igual a K, cuja norma é 1. Mas olha só, se a gente voltar lá em coordenadas cartesianas, se a gente medir esses versores I, J e K, eles têm comprimento 1. Então é importante que a gente trabalhe em sistema de coordenadas com iguais comprimentos, né? Então esse é meu comentário aqui, né? Se a gente escolher o sistema internacional, que é em metros, olhem só, o versor aqui, o ER, ele sempre tem comprimento 1. Só que o Eθ, ele tem comprimento R. Significa que a gente escolheu um sistema de coordenadas tal que aqui é sempre 1, né, a unidade dele, então sempre posso medir vetores radiais em relação a esse ER, que tem comprimento unitário. Mas como esse Eθ ele depende de R, então, por exemplo, quando o R for igual a 1000, né, aqui quando o R for igual a 1000, esse vetor Eθ vai ter comprimento 1000. Né? Então é importante que a gente tenha um sistema de coordenadas cujos comprimentos sejam os mesmos. Portanto, aqui, para coordenadas cilíndricas, a gente pode definir os versores coordenados, ou seja, eu vou pegar o meu vetor coordenado e dividir pela norma dele. Né? Dividindo pela norma dele, que é igual a 1, eu tenho exatamente o mesmo vetor, né, o ER, e eu vou chamar esse vetor de R chapéu, tá? Esse versor de R chapéu. Agora o Eθ, olha, o Eθ a gente calculou, é esse vetor. Se a gente dividir esse vetor pela norma deste vetor, né, vai dar também um vetor unitário, que eu vou chamar de θ, e o K a gente não precisa fazer nada porque ele já tinha comprimento 1. Portanto, estes aqui, dessa figura, são os versores coordenados. Agora sim, todos eles, o R chapéu, o θ chapéu e o K chapéu, todos eles têm comprimento 1, né? E eles são, o interessante aqui é que eles são um sistema ortogonal, né? Vocês podem aqui façam o produto escalar entre este vetor e este. Né? Quando vocês fazem o produto escalar, vai dar cosseno θ vezes menos seno θ, mais seno θ cosseno θ, que é igual a zero. Tá? E se vocês fazem o produto escalar entre esse vetor e o K, vai dar zero. E esse vetor Eθ e o K vai dar zero. Acabou. Então esses versores, eles são 2 a 2 ortogonais.
e eles andam aqui na superfície do cilindro. Qualquer ponto do espaço, esses versores sempre serão ortogonais, porém eles variam, né, claro, de ponto a ponto. Bom, relação entre versores cartesianos e cilíndricos. A gente acabou de demonstrar que o vetor R é cosseno θi mais seno θj, o versor θ é menos seno θi mais cosseno θj. Né? Como o K em coordenadas cilíndricas é igual ao K em coordenadas cartesianas, isso daqui é uma redundância. Então vamos trabalhar só em duas dimensões, ou seja, em coordenadas polares, porque o K aqui é imediato. Né? Isso daqui é uma tautologia, K é igual a K. Né? Não existe nada de novo aqui. Portanto, como que a gente pode expressar? A gente sabe a relação aqui entre os versores em coordenadas polares e os versores I e J, pelas equações 1 e 2. Né? Agora, como que a gente pode inverter essa equação? Né? Ou seja, escrever I e J em função de R e θ. Bom, a gente pode multiplicar esta equação 1 por seno θ e a equação 2 por cosseno θ. Né? Multiplicando, esse termo vai cortar com esse, porque é um sinal negativo, se a gente somar as duas equações, e somando de novo a componente j, vai dar um seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Que é igual a 1. Portanto, a gente, somando essas duas equações, a gente consegue isolar o versor j e escrever j é igual a seno θ na direção r, radial, mais cosseno θ na direção tangencial. Tá? Agora, aqui a gente tinha o nosso sistema inicial, a gente obteve o j, agora a gente precisa obter o i. Bom, vamos multiplicar essa primeira equação por cosseno θ e a segunda equação por menos seno θ. E usar o mesmo artifício para isolar dessa vez o i. Ou seja, multiplicando essa equação por cosseno θ e a segunda equação por menos seno θ, olha só, aqui vai ter um cosseno ao quadrado, está aqui cosseno ao quadrado, aqui vai ter um seno ao quadrado, de maneira que quando a gente somar, a gente vai obter o i. Agora, esses dois termos eles vão se cancelar, os termos em j, e quando a gente soma essas duas equações, a gente obtém o i em função do versor radial e do versor tangencial. Né? Portanto, a gente já sabia que expressar o r e o θ em função de ij, agora a gente sabe expressar o ij em função de r e θ. Tá? Mas para que a gente está fazendo isso? A gente quer calcular o gradiente em coordenadas cilíndricas. O gradiente, vocês sabem que é a derivada do gradiente, ele se aplica a campos escalares e, por definição, a derivada do campo escalar f em relação a x na direção y, mais del f del y na direção j, del f del z na direção k. Tá? Esse é o gradiente do campo escalar. Mas para que a notação aqui não fique muito densa, né, vamos considerar só o operador gradiente. Ou seja, é um operador diferencial que se aplica a um campo escalar. Então, só o operador, ele deriva, é uma ordem, né, é uma regra que deriva o campo escalar. Né? Então, você pode colocar aqui o f, o gradiente de f é na direção y del f del x, na direção j del f del y, na direção k del f del z. Tá? A gente vai tratar do operador gradiente. A nossa pergunta é: como obter o operador gradiente em coordenadas cilíndricas? Né? Olha, coordenadas cilíndricas, x é igual a r cosseno θ, y é igual a r seno θ. Se a gente dividir y por x, aqui ó, divide y por x, desse lado vai sobrar um tangente θ. Né?
Então, θ é o arco cuja tangente é y sobre x. E o r, né, se a gente elevar ao quadrado dessa equação e somar com o quadrado dessa equação, né, vai dar r é igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, o x e o y são funções de r e θ aqui. Agora, o r e o θ também são funções de x e y. Né? Então, o operador gradiente, olha aqui para essa linha. Esse é o operador gradiente. O i, a gente já mostrou que é igual a esse vetor. O j, a gente já mostrou que é igual a esse vetor. Tá? O k, del z, eu não vou mexer em nada, porque quando eu passar de coordenadas cilíndricas, cartesianas para cilíndricas, vai ficar a mesma coisa. Agora, a derivada em relação a x, pela regra da cadeia, tá aqui. Derivada em relação a x, pela regra da cadeia, é del r, del x, del r, mais del θ, del x, del θ. Agora, o que sobra aqui é a derivada em relação a y. A derivada em relação a y é del r, del y, del r, del θ, del y, del θ. Tá? Então, a gente tem que calcular, a gente quer expressar o gradiente em coordenadas cilíndricas. Então, a gente tem que calcular del r, del x, del r, del y, del θ, del x e del θ, del y. Tá? Bom, o r é essa função de x, raiz de x quadrado mais y quadrado, e o θ é o arco cuja tangente é y sobre x. Né? Portanto, aqui estão os cálculos explícitos. Derivada do r em relação a x. O r eu só substituí aqui pela função r, né, o raio. Agora, quando eu derivo essa raiz em relação a x, é 1 sobre 2 vezes a raiz. Só que eu ainda, pela regra da cadeia, eu tenho que derivar o que está dentro da raiz em relação a x. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 2x. Né? Esse denominador aqui é 2 vezes r. Esse 2 corta com 2 no numerador. O que sobra aqui é só x sobre r. Né? Só que o x, a gente quer expressar tudo só em termos de r e θ. Então o x é igual a r cosseno θ, né? E vai ficar r cosseno θ sobre r, que é igual a cosseno θ. Aqui, del r, del y, a mesma coisa, a derivada da raiz em relação a y. Acabou. A derivada da raiz é 1 sobre 2 vezes a raiz, vezes a derivada do que está dentro da raiz em relação a y, que é 2y. Vai sobrar aqui um y sobre r, y é igual a r seno θ sobre r, né? E o que sobra aqui, então, é seno θ. Agora, derivada do θ em relação a x. O θ é arco cuja tangente é y sobre x. Se vocês lembrarem de FUV, a derivada do arco tangente de qualquer coisa é igual a 1 sobre 1 mais qualquer coisa ao quadrado. Tá? Vezes, né, pela regra da cadeia, a gente está derivando em relação a x. Então a gente tem que derivar esse argumento ainda em relação a x. Bom, y é constante e a derivada de 1 sobre x em relação a x é menos 1 sobre x quadrado. Vocês podem tirar aqui o mínimo múltiplo comum, né, o mínimo múltiplo comum, eliminar o x quadrado com esse x quadrado e o que vai sobrar é isso. Menos y sobre x quadrado mais y quadrado. O y é menos r seno θ e o x quadrado mais y quadrado é igual a r quadrado. Portanto, a derivada do θ em relação a x vai ser menos seno θ sobre r. E aqui vocês podem acompanhar os mesmos cálculos. A derivada do θ em relação a y é menos cosseno θ sobre r. Agora, cálculo vetorial tensorial é uma matéria realmente ativa, vocês têm que rodar a manivela, então parem nesse instante e reproduzam as contas desse slide. Tá?
Vão lá, tomam um cafezinho, aguinha e refaçam essas contas. Tá? Bom, né? O gradiente, o operador gradiente em coordenadas cartesianas é I del del x mais j del del y mais k del del z. Isso, essa linha aqui a gente já tinha expressado em slides atrás, alguns slides atrás. Só que a gente acabou de provar que o del r del x é cosseno θ. A gente acabou de provar que o del θ del x é menos seno θ sobre r. Del r del y é seno θ e del θ del y é cosseno θ sobre r. Portanto, tudo agora vai estar em função de θ, r e z, né, e k. Agrupando esses termos aqui, olha só, aqui a gente vai colocar em evidência tudo o que tiver em função do versor r. Então aqui tem um r, olha só, aqui tem um r chapéu. O que multiplica esse r chapéu é cosseno θ vezes cosseno θ. Está aqui, ó, cosseno ao quadrado de θ. O que multiplica r chapéu aqui, o versor r, é seno θ vezes seno θ. Del del r, né? Então está aqui o seno ao quadrado de θ, del del r. Agora, o que multiplica o θ chapéu, esse versor tangencial, menos seno θ vezes menos seno θ sobre r. Vai ser seno ao quadrado de θ sobre r, que multiplica del del θ. Está aqui. Né? Agora, aqui, desse lado, vai ter um cosseno de θ vezes cosseno de θ sobre r, que multiplica del del θ. Está aqui também. Tá? E os outros termos se cancelam, porque tem um sinal negativo aqui. Se cancela com esse sinal positivo. Esse termo também tem um sinal negativo que se cancela com esse sinal positivo. Esses termos mistos se cancelam. Aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado também dá 1. Portanto, o gradiente, a única coisa que sobra aqui é essa função aqui para o operador gradiente. É na direção r, a derivada em relação a r. Na direção θ, 1 sobre r del del θ. E na direção k, del del z. Olha, isso já é muito esperado, porque aqui, se vocês pensarem em termos de unidades de medida, você tem aqui R, que é metros. Aqui você tem θ, né? Θ é um ângulo. Agora, se você multiplica um ângulo pelo θ, se você multiplica o raio pelo θ, você tem aqui um arco, né? Um arco de circunferência. Uma diferencial de arco de circunferência. Então isso daqui é simplesmente metro também. Isso daqui é metro. Né? Então esse termo, ele calibra essa variável angular para que todos os denominadores aqui sejam as derivadas em relação a alguma grandeza ligada à distância. Né? Então esta daqui é a forma final do gradiente de f. Né? Então a gente fez essas contas explícitas para coordenadas cilíndricas. Imagina o trabalho que daria para fazer em coordenadas esféricas ou parabólicas ou qualquer outro tipo de coordenada. Portanto, agora a gente vai estabelecer um método para que a gente não precise fazer essas contas, né? Para derivar gradiente em coordenadas esféricas, também rotacional em coordenadas esféricas e cilíndricas e o divergente em coordenadas esféricas e cilíndricas. Né? Isso daqui, se você fizer abrir as contas da maneira que a gente está fazendo aqui, vai dar muito trabalho, muito trabalho. Né? Então, esse é o objetivo um dos objetivos da gente estudar um método para coordenadas curvilíneas arbitrárias. Né? Se o gradiente a gente mostrou que tem essa expressão, então, por exemplo, dada essa função, que depende de r, θ e z, calcule o gradiente. Ora, é só aplicar imediatamente a fórmula. Aqui, ó. Aqui a gente tem a derivada da função do campo escalar em relação a r.
derivada disso em relação a R vai ser 2R, né, mais 2R θ quadrado. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho, ao vivo. Mais 2R θ ao quadrado. Só mais um momento. Obrigado pela vossa paciência. Então, a derivada dessa função em relação a R é 2R mais 2R θ quadrado. Né? Isso daqui em relação a R. Agora, você tem 1 sobre R, está aqui 1 sobre R, a derivada da função em relação a θ. Em relação a θ é 2R quadrado θ. Né? E a derivada da função em relação a z, né, que aqui é 2z. Portanto, no final das contas, essa aqui que é a derivada. Vamos arrumar aqui só mais essa linha. Essa que é a derivada do campo escalar em relação a θ. Portanto, vamos voltar aqui. Beleza. Essa daqui é a derivada do campo escalar, né, em relação a R, aqui em relação a θ, aqui em relação a z, né, tem 1 sobre R calibrando, portanto esse é o gradiente do campo escalar, como a gente queria calcular. Agora a gente quer calcular isso em coordenadas curvilíneas arbitrárias. Tá? Pensem nisso se vocês quiserem, por exemplo, como coordenadas esféricas. Aqui a gente vai chamar essas coordenadas de o 1, o 2 e o 3. Então eu tenho o x que depende de 1, o 2 e o 3, o y também, o z também depende de 1, o 2 e o 3. Em coordenadas esféricas, né, que a gente já viu muitas vezes, eu vou chamar o 1 de r, o 2 de θ e o 3 de φ, que é o ângulo equatorial. Né? Então, x é igual a r seno θ cosseno φ, y é igual a r seno θ seno φ e o z é igual a r cosseno θ. Né? Com esses intervalos das variáveis, você parametriza o espaço inteirinho. Né? Vetores coordenados, né, a gente já havia definido em coordenadas cilíndricas e esféricas. Perdão, em cilíndricas e cartesianas. Agora, a gente define vetores coordenados para quaisquer coordenadas, né? Para qualquer sistema de coordenadas. Então, o vetor coordenado E1, ele vai ser a derivada do vetor posição em relação à coordenada 1. O E2 vai ser a derivada do vetor posição em relação à coordenada 2. O E3 é a derivada do R, do vetor posição, em relação ao 3. Né? Então pensem nisso aqui em coordenadas cilíndricas. Como o U1 é igual a R, o U2, coordenadas cilíndricas, o U1 é igual a R, o 2 é igual a θ, o 3 é igual a z. Então, o primeiro versor aqui, E1, vai ser o próprio ER, né? Que é esse vetor. O Eθ vai ser o E2, que é esse vetor, e o EZ é igual a K, que a gente já calculou, que é esse vetor aqui. Eles são ortogonais, como a gente já havia argumentado. Né? Aqui vocês podem pensar que quando o R é constante, isso daqui é uma superfície, R é igual a constante, R é igual a R0. Você fixa aqui um raio R0, então a superfície R constante vai ser simplesmente a casca do cilindro. Né? Quando eu tenho uma superfície aqui, quando
o ângulo polar, né, em coordenadas cilíndricas é igual a constante, você fixa o ângulo e deixa variar o raio e o z. Então você tem um plano, né, que ele é um plano vertical que passa pelo eixo z. Me perdoe. E, finalmente, aqui, quando você fixa o z0 e faz o θ e o r variar, você obtém um plano, né? Vocês podem pensar esse plano como parametrizado por coordenadas polares r θ. Agora, vamos para coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas, o 1, a primeira coordenada é igual a r, o 2 é igual a θ, o 3 é igual a φ. Θ, lembrem que o θ é o ângulo entre o eixo z e o vetor posição, é o ângulo azimutal, e o φ é o ângulo equatorial, né? É o ângulo que define o equador. Em coordenadas esféricas, o vetor posição é r seno θ cosseno φ, na direção i, mais r seno θ seno φ na direção j e r cosseno θ na direção k. Quais são os vetores coordenados? Na direção r, é del r, a derivada do vetor posição em relação a r. Então é derivar este vetor em relação a r, que dá isso daqui. Tá? Façam aí, derivem, dá para ver imediatamente que a derivada desse vetor aqui em relação a r, né, somente sobra o r aqui. Agora, se vocês observarem esse vetor que a gente obteve, derivando em relação a r, é exatamente o próprio vetor posição sobre r, né? Só que o vetor posição dividido por r é o próprio versor. Então o ER é exatamente o versor r, tá? É o r chapéu. Agora, o Eθ, por definição, é a derivada do r em relação a θ. Aí vocês têm que derivar esse vetor em relação a θ. Olha, vai dar, na componente i vai dar r cosseno θ, cosseno φ. Na direção j vai dar r cosseno θ, seno φ. Na direção k vai dar menos r seno θ. E o Eφ é a derivada do r em relação a φ. A derivada do r em relação a φ, esse termo vai dar menos r seno θ seno φ. A derivada deste termo em relação a φ vai dar r seno θ cosseno φ. E a derivada deste termo aqui em relação a φ vai dar zero, porque ele não depende de φ. Parem nesse instante, de novo, e provem isso aqui. Ó. Se vocês fizerem um produto escalar entre ER e Eθ, vai dar zero. Eθ e Eφ vai dar zero. ER e Φ vai dar zero também. Tá? Isso significa que esse aqui é um sistema de coordenadas ortogonal. Né? E aqui, nesse desenho, simboliza-se o ER, o Eθ e o Eφ. Né? Dá para ver aqui explicitamente. O ER é um vetor radial, o Eθ é um vetor que tangencia os meridianos e o Eφ é um vetor que tangencia esses círculos paralelos ao Equador. Tá? Certo? Então provem que isso é ortogonal. Dá para ver facilmente aqui, mas anotem isso. Peguem um lápis, uma caneta, um papel sulfite e calculem o produto escalar entre esses vetores. Né? Definição. Já que a gente tem esses vetores coordenados, a gente vai definir o que a gente chama de fator de escala. O fator de escala nada mais é do que a norma desses vetores. Tá? Simplesmente a norma desses vetores. Portanto, peguem lá coordenadas cartesianas, onde o 1 é igual a x, o 2 é igual a y, o 3 é igual a z. Os vetores coordenados, por definição, são a derivada do r em relação à primeira coordenada. Esses vetores
O E2 é derivada do R em relação à segunda coordenada, que é J. O E3 é derivada do R em relação à terceira coordenada, que é igual a K. Né? Como esses vetores são versores IJK, então os fatores de escala para coordenadas cartesianas, todos eles são 1. Tá? Vamos para coordenadas cilíndricas. A gente já fez essa conta, né, explícito. O E1 é igual a ER, que é a derivada do R do vetor posição em relação à coordenada radial. Né? A norma disso é igual a 1. A norma do E2, que é igual a Eθ, é R, a gente já calculou também. E a norma do E3 é igual a 1. Portanto, os fatores de escala são as normas desses vetores. O HR é igual a H1, o primeiro fator de escala, que é igual a 1. O H2, que a gente chama de Hθ, porque a gente identificou a coordenada 2, o 2, como sendo igual à coordenada θ, é igual a R. E o fator de escala Z é igual a H3, que é igual a 1. Ou seja, esses fatores de escala serviram para calibrar as nossas grandezas de agora em diante. Tá? Coordenadas esféricas. O 1 é igual a R, o 2 é igual a θ, que é o vetor azimutal, que é o ângulo azimutal, e o 3 é igual a φ, que é o ângulo equatorial. Tá? Bom, isso a gente já calculou, né, em slides passados. Então, os fatores de escala, como o E1 é igual ao versor radial tem norma 1. Então, o fator de escala H1, que é igual a HR, né, da primeira coordenada, é igual a 1. Agora, tome esse vetor aqui, o E2. Ele é R cosseno θ, cosseno φ na direção I, mais R cosseno θ seno φ na direção J, menos R seno θ. Quando a gente elevar isso ao quadrado, tá aqui, ó, elevamos isso ao quadrado e tiramos a raiz. A norma disso é igual a R. Tá? Para vocês verem aqui, é um termo em cosseno quadrado mais seno quadrado com o mesmo fator. Vai sobrar então o R quadrado cosseno quadrado de θ, mais R quadrado seno quadrado de θ. Então, somando vai dar R quadrado, a raiz de R quadrado é igual a R. E pare agora, gastem 20 segundos para mostrar que a norma disso é igual a R seno θ. Então, os fatores de escala em coordenadas esféricas, o HR é igual a H1, que é igual a 1. O Hθ é igual a H2, que é igual a R. E o Hφ é igual a H3, que é igual a R seno θ. Esses são os fatores de escala em coordenadas esféricas. Tá? Bom, a diferencial do vetor posição, né, pela regra da cadeia, se R é uma função que depende de 3 coordenadas, o 1, o 2, o 3, né, é um campo vetorial, então a diferencial dele vai ser a derivada do vetor posição em relação ao 1, D1, mais a derivada do vetor posição em relação ao 2, DU2, mais a derivada do vetor posição DU3 em relação ao U3, DU3. Só que a gente lembra que ΔR, a derivada do vetor posição em relação à primeira coordenada é igual a E1. A derivada do vetor posição em relação à segunda coordenada é igual a E2. A derivada do vetor posição em relação à terceira coordenada é igual a E3. E aqui a gente simplesmente multiplicou e dividiu pelos fatores de escala. Tá? Por quê? Porque o fator de escala é a norma desse vetor. Né? O fator de escala H2 é a norma do E2. E o fator de escala H3 é a norma do E3. Portanto, ao fazer esse joguinho aqui de multiplicar e dividir pelo mesmo fator, que não altera nada a equação, a gente tem aqui, então, que um vetor dividido pela norma dele é o versor. Né? E isso facilita a gente. Né? Vai facilitar muita gente. Exemplo, coordenadas cartesianas. A diferencial do vetor é ΔR, ΔX, que é igual a I. Aqui, ó, ΔR, ΔX é igual a I. ΔR, ΔY é igual a J. E ΔR, ΔZ é igual a K.
Portanto, a diferencial do vetor é dx, dy e dz nas respectivas direções I, J e K. Né? O elemento de linha ao quadrado é uma grandeza, né? Exatamente, vocês podem pensar isso aqui como se fosse a hipotenusa, né? de uma pirâmide com eixos dx, dy e dz, né? Então, esse daqui, o elemento de linha ao quadrado, por definição, é o produto escalar entre a diferencial do vetor posição com ela mesma. Né? Como o dr, a gente acabou de provar que é esse vetor diferencial, né? Como a gente acabou de provar isso, então o produto escalar dele com ele mesmo vai dar dx quadrado mais dy quadrado mais dz quadrado. Ou seja, esse daqui é o teorema de Pitágoras. Né? Quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Né? Isso a gente já sabia. Né? Agora, para coordenadas cilíndricas, a gente já calculou esse fator de escala. E a gente já provou na transparência passada que, no slide passado, que a diferencial do vetor posição é igual a H1D1 na direção do versor 1 mais H2DU2 na direção do versor 2 mais H3DU3 na direção do versor 3. Como a gente já calculou os fatores de escala, é só escrever aqui então, olha só. Em coordenadas cilíndricas, como a primeira coordenada é igual a R e o fator de escala 1, né, vale 1, então a diferencial do vetor posição é igual a 1 dr na direção R. Tá aqui, ó, 1 dr na direção R. O segundo fator de escala em coordenadas cilíndricas é R. Então isso daqui é R dθ na direção θ. E o terceiro fator de escala que a gente calculou, o Hz, o H3, é igual a 1. Então vai ficar 1 dz na direção K. Portanto, esse daqui é o diferencial em coordenadas cilíndricas. Né? Em coordenadas cilíndricas. O elemento de linha ao quadrado, então, é o produto escalar da diferencial em coordenadas cilíndricas com ele mesmo. Portanto, isso daqui vai dar, é o análogo do teorema de Pitágoras, só que para coordenadas cilíndricas. Isso daqui vai dar o quadrado da hipotenusa é igual a dr quadrado mais r quadrado dθ quadrado mais dz quadrado. Tá? E agora em coordenadas esféricas, o 1 é igual a r, o 2 é igual a θ e o 3 é igual a φ, que é o ângulo equatorial. Beleza, de novo. A gente já calculou os fatores de escala, então é só substituir na expressão. Olha, H1 é igual a 1. Está aqui, 1. Está aqui. D1 é igual a dr. Na direção R. E esse ER, chapéu, é o próprio versor chapéu. Né? Mais H2. O H2 é R. DU2, dθ, na direção θ. H3 é R seno θ. Tá aqui. DU3 é igual a dφ. Tá aqui também. E o φ é igual a esse cara daqui. Então, elemento de linha, a diferencial do vetor posição em coordenadas esféricas é dr na direção R, mais r dθ na direção θ, mais r seno θ dφ na direção φ. O elemento de linha ao quadrado é só fazer o dr, produto escalar ele mesmo. Como esses vetores são ortogonais, o que sobra aqui é dr quadrado mais r quadrado dθ quadrado mais r quadrado seno quadrado de θ dφ quadrado. Né? Então esse é o elemento de linha. Isso daqui vai ser muito importante quando a gente for aprender tensores. Tá? E por fim, o elemento de volume em coordenadas curvilíneas arbitrárias é dado por H1, H2, H3, D1, DU1, DU2, DU3. E esse H1, H2 e H3, ele faz o papel de jacobiano da transformação. Ou seja, vamos pegar lá coordenadas cartesianas.
Esses são os fatores de escala. Então, o elemento de volume é dx, dy, dz. Isso vocês já sabiam lá de FVV, né? De funções de várias variáveis, quando vocês faziam integrais triplas, né? Em coordenadas cilíndricas, esses são os fatores de escala. Portanto, o dv é r, dr, dθ, dz. Olha, isso daqui é exatamente o jacobiano. Esse r é o jacobiano da transformação entre coordenadas cartesianas e coordenadas cilíndricas. E, finalmente, coordenadas esféricas. Esses são os fatores de escala que a gente já calculou, já falamos bastante sobre eles. E, portanto, o dv é r quadrado seno θ, dr, dθ, dφ. R quadrado seno θ é justamente o elemento, o jacobiano da transformação entre coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas, né? E para acabar, só casos particulares, onde o 1 é igual a x e o 2 é igual a y, né? Ou seja, quando a gente está em coordenadas cartesianas, mas só no plano xy, esse é o vetor posição, esses são os vetores coordenados, esses são os fatores de escala, e portanto a gente tem o elemento de área, que é dx dy. Em coordenadas polares, né, a gente só tem agora duas coordenadas, o 1 é igual a θ e o 2 é igual a, o 1 é igual a r e o 2 é igual a θ. Esses são os fatores de escala, portanto o elemento de área em coordenadas polares é r, dr, dθ, né? Mas geralmente, esse é o elemento de área quando a gente só tem duas coordenadas. É H1, H2, D1, DU2. Certo? Então aqui a gente acaba essa aula 13 e na próxima aula a gente vai continuar e a primeira coisa que a gente vai fazer será derivar a expressão para o gradiente e depois para o divergente rotacional em coordenadas curvilíneas e aplicar esse método a coordenadas esféricas, cilíndricas, cartesianas e brincar com algumas equações também. Tá? Então, estudem, façam as listas e até a aula que vem.